Dia de cobrança e de protesto no Vasco da Gama. Era só o que faltava acontecer. Felipe Coutinho, que renovou o contrato com o Vasco da Gama, não viaja para Quito e se lesiona. A gente vai falar muito aí sobre o jogo de ontem contra o Botafogo, porque a atuação apática do Vasco da Gama não foi normal. A gente tem que fazer críticas, sim, à diretoria do Vasco da Gama, ao treinador, a alguns atletas que não têm condições nenhuma de vestir a camisa Cruz Maltina. Peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal e colocar muita atenção no que a gente vai falar aqui. Pessoal, ontem foi uma atuação pífia do Vasco da Gama. O Vasco ficou 30 dias, treinando, sendo que nesses 30 dias, 10 foram dados aí de folga para os atletas, e a forma como o Vasco da Gama atuou ontem, sem nenhuma jogada ensaiada, o Vasco ontem que jogou bem 15 minutos, depois faltou perna, isso mesmo. O Botafogo deu um baile no Vasco da Gama, fisicamente, taticamente, na parte técnica. O Vasco deixou muito, mas muito a desejar. Faltou força para o Vasco da Gama, e no segundo tempo ali, não fosse o Léo Jardim, o Vasco até teria tomado demais. O Léo Jardim já pagou a renovação de contrato dele ontem, porque, gente, olha, foi um bombardeio do Botafogo. Agora, algumas medidas precisam ser tomadas. Eu acho que esses 3 pontos que o Vasco deixou em Brasília passa pelo Pedrinho, a escolha errada do Pedrinho de mandar esse jogo lá em Brasília. Nada contra o pessoal lá do Centro-Oeste, pessoal lá de Brasília, mas o Vasco não reúne hoje condições para tirar os jogos os quais possuem mando de dentro de São Januário. Isso não pode acontecer. E o Vasco pagou um preço muito caro. Vendeu o jogo por 2 milhões, e não foi só esse jogo contra o Botafogo, o jogo contra a equipe do Palmeiras também. Então, assim, recebeu 4 milhões, vai resolver o problema financeiro do Vasco? É claro que não. E você vender jogo contra equipes aí que simplesmente são melhores tecnicamente, tem um preço a se pagar. Então, essa diretoria do Vasco está perdida. Essa diretoria aí que simplesmente é, criticava a 777 Partners por vender mando de campo, está fazendo igualmente a mesma coisa. A mesma coisa. Outra situação que a gente tem que falar: após uma derrota, conforme foi a de ontem, o presidente do Vasco tem que botar a cara para poder falar, tá? Muitas pessoas dentro do Vasco da Gama dizendo que o Pedro Paulo, nesse momento, está até licenciado, certo? Ele tem que botar a cara para poder falar. Ele e o Felipe, eles têm que explicar por que eles demoraram a contratar o Marcelo Santana, perdão, o Admar Lopes, tá? O Marcelo Santana foi embora, eles demoraram 20 dias para trazer um executivo de futebol. Isso prejudicou o processo de contratações, sim, do Vasco da Gama.
e prejudicou muito, porque o Admar Lopes já era para ter sido anunciado e não tinha sido, então demorou 20 dias o Vasco e simplesmente grande parte desse período aí da janela ficou nas mãos aí do Carlos Amodeu. E o Vasco só trouxe um reforço até agora. Então, o ideal teria sido fazer da seguinte forma: ter, tão logo quando mandou o Marcelo Santana embora, contratar, logo fazer o anúncio. E é uma bagunça generalizada, porque o Admar Lopes chegou e o cara, porra, em julho, ele não está só tratando de contratação, é renovação de contrato e, porra, renovação de contrato, cara, saída de jogador, porra, é contratação, é muita coisa. E mais uma situação que eu quero passar aqui para vocês. Ontem, o seu Fernando Diniz se perdeu em campo. Ele se perdeu. Ontem, essa derrota também bota na conta aí do Fernando Diniz. O Fernando Diniz inventou ontem bonito. Fez 5 substituições erradas ontem do Fernando Diniz, certo? Tirou o Lucas Freitas para botar o Cocão, aí improvisou o Hugo Moura de zagueiro. Porra, aí vem falar que o Vasco não precisa contratar zagueiro, é sacanagem. Porra, aí o Coutinho, que foi pro jogo de ontem machucado, por que botou o Coutinho ontem, se ele não tinha condições, certo? Botou o Alex Teixeira, arrebentou com tudo. Aí na mesma tacada, pô, o cara entrega o jogo com 38 minutos do segundo tempo. O cara tirou o Ryan para botar o Jean David, tirou o Vegete, cismou com essa situação de tirar o Vegete, tira o Nuno para botar o Garré. Então, cara, tipo assim, cara, não substitui, cara. Para botar essas pragas, não substitui, cara. Porque o time do Vasco, né? Fica muito, muito, muito. E a crítica ao Diniz tem que ser até a página 2, porque ele, quando olha para o banco de reserva, também não tem opção, porque condições de trabalho não são dadas ao Fernando Diniz. Agora, irmão, você renovar aí com o Felipe Coutinho para fazer papelão, e o Felipe Coutinho não vai, era só o que faltava acontecer. Felipe Coutinho já se arrebentou aí, cara. É 1.700.000, cara. Porra, o cara ganha mais do que o Arrascaeta. Pô, como é que pode o cara simplesmente, porra, jogar o que tem jogado aí o Felipe Coutinho, cara? Porra. Agora, as pessoas têm que dar, porra, botar a cara. O Vasco tá precisando de uns 4 a 5 reforços. Não tem a mínima condição de ser o João Vitor vestir a camisa do Vasco. Lucas Freitas, são jogadores abaixo da média. O Vasco precisa de zagueiro, o Vasco precisa de meia, o Vasco precisa de atacante, entendeu? É torcer para que o Admar faça aí um trabalho legal. Acho que a chegada do Thiago Mendes vai melhorar a volância do Vasco. Porra, mas, cara, é muito pouco ainda. Ô, Pedrinho, se não tá afim mais, vaza, irmão. Vaza. Porque você tá dando uma de covarde. De covarde, na minha opinião. É isso aí. Bom, e cadê a torcida do Vasco para poder cobrar? Tudo isso. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.